Olá, meus queridos alunos, tudo bem? O meu nome é Eric e eu vou ser o professor de Informática Aplicada de vocês aí durante essas 16 unidades, ok? Então a gente vai conversar sobre os conceitos de informática e um pouquinho aí sobre o pacote Office, ok? Na nossa unidade 1, que é a primeira, né, eu já me apresentei, e a gente já vai começar conversando sobre os conceitos e os componentes de informática, tá? Então a gente vai conversar hoje sobre a informática como um todo, né? O que é a informática, o que é o estudo da informática, computador, o que é essa máquina, né, que a gente usa, que faz cálculos, que a gente usa tanto em notebook, celulares, né, e computadores mesmo, desktop, né? Vamos falar também sobre as gerações dos computadores. Para a gente entender o que é hoje, a gente precisa entender o passado, né? Então, tudo é história. Então, a gente precisa entender um pouquinho da história para saber o porquê hoje a tecnologia é tão avançada e o que o ser humano ele produziu durante todo esse tempo aí, né? E a gente vai também conversar sobre software, hardware e peopleware, que é basicamente o triângulo aí que liga a tecnologia e o homem, ok? A gente vai conversar também sobre os periféricos, né, de um computador e onde a gente pode salvar tudo isso, que são as unidades de armazenamento. Então vamos lá? Então o que vem a ser informática? A informática ela é uma palavra usada para relatar um conjunto de ciência relacionada à coleta, ou seja, a coleta de informações, né, e transmissão dessas informações. Então a informática ela é o estudo de informações, né, e transmissão delas por meios digitais, ou seja, por meios tecnológicos. Então, informática é o que é? Informação automática, tá? Então, o ser humano, ele, com o passar dos anos, ele entendeu que a informação é algo crucial, né? E que ele precisava, de alguma maneira, processar essas informações de forma automática. Ou seja, do jeito que está acontecendo agora, é uma informação automática, ou seja, esse vídeo está passando na sua tela automaticamente. Então, não precisa ter vários Erics, né, ao redor do mundo, só um que gravou aqui e você já tem o aprendizado. Então, essa informação, essa comunicação foi necessária com a criação da informática como um todo, né? E aí expandiu-se ainda mais com a internet, né? Então, o que vem a ser computador? A gente já sabe que é informática, informação automática, né? O que vem a ser o computador? O computador é um dispositivo eletrônico que é capaz de fazer vários tipos de cálculos automaticamente. Então ele é como se fosse o nosso cérebro, é o que o ser humano, né, tentou assimilar mais próximo do nosso cérebro ao computador. Ou seja, ele faz vários tipos de cálculos e esses cálculos são processados na mesma hora, no mesmo momento e vai sair uma informação para o usuário. Então, o seu smartphone é um computador, ele faz cálculos que transmite outros tipos de informação para você, tá? Então, o computador, ele é o tratamento dessas informações que a gente falou automaticamente, é ele que faz esse tratamento das informações, né, automaticamente para o usuário final, ok? E aí a gente tem aí, né, o que diferencia o computador de outro tipo de eletrônico, né, como um dispositivo eletrônico, como um ar-condicionado, um micro-ondas, é seu alto grau de programabilidade. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Desenvolvedores conseguem desenvolver softwares e mais softwares dentro de um computador que não conseguiriam em outros dispositivos eletrônicos, ok? E aí a gente já vai cair na evolução dos computadores, que ela é separada aí, tem alguns artigos que separam em 5 gerações e 6 gerações. A gente vai trabalhar com esse de 6 gerações, tá? Então a primeira geração, os computadores eles eram muito enormes, né? Por quê? Porque ele utilizava válvulas. E essas válvulas, elas tinham muito problema de queimar, né? Muito problema de substituição de válvulas, né? Inclusive o termo bug, né, que a gente usa muito hoje, estou bugado, buguei, né? O termo bug surgiu quando uma borboleta, né, que é um inseto, um bug, entrou, né, num dos supercomputadores que tinham válvulas e fez todo o sistema parar. Então foi daí que surgiu o termo bug. Então as válvulas eram maiores, elas tinham muito risco de queimar e dar problema, então era muito comum que isso acontecesse, né? Então os supercomputadores enormes. E aí, os cientistas vieram necessidade de fazer um upgrade, e aí em estudos eles foram para a segunda geração, que aí eles começaram a usar os transistores, tá? Com a ideia de transistors, os computadores ficaram um pouco menores, né? Mas eles ainda tinham problemas de aquecimento, né, e perda de peças. E aí surgiu
a terceira geração, que aí foi mais entusiasta, né? Que aí começou a surgir os circuitos integrados, ou seja, diminuiu ainda mais o tamanho dos computadores, ou seja, a gente tinha o que tinha em vários transistores, a gente tinha em circuitos integrados, a comunicação rápida entre a placa e os circuitos integrados. Então, eles foram diminuindo cada vez mais essa comunicação através dos circuitos integrados, que até hoje a gente usa os circuitos integrados, né? Até na nossa geração atual. E aí, na quarta geração, que houve uma evolução ainda maior, que foi o surgimento dos microprocessadores, né, pela Intel. Então, o que acontece? Além de ter os circuitos integrados, a gente tinha uma unidade central de processamento que fazia toda essa tecnologia, essas informações passarem mais rapidamente, né, entre os componentes de hardware. Então, os microprocessadores foi um grande avanço, né? É dito que a quarta geração de computadores é uma das mais importantes porque a gente tem hoje no cenário atual, né? O surgimento dos microprocessadores, tá? E aí, na quinta geração, a gente veio com o VLSI, que é Very Large Scale Integration, ou seja, é uma larga escala, né, de placas, né, menores. Então, circuitos, além dos circuitos integrados, são plaquinhas menores, né, ou seja, um circuito integrado faria vários tipos de funções diferentes. A gente não precisava ter, igual nos circuitos integrados, que um circuito para fazer uma função, um circuito para fazer outra. O que isso acarretava? Em placas maiores, computadores maiores. Então, o que surgiu com o VLSI? Circuitos integrados, ou seja, circuitos menores, onde tinham várias outras funções de outros circuitos, né? Então, por exemplo, a gente tinha, na terceira geração, como a gente conversou, circuitos integrados. Então, um circuito faria uma função X, o outro fazia uma função Y. Com o VLSI, todos esses circuitos se tornaram um só, virando um circuito único. Isso acarretava no tamanho das placas, como é hoje. Hoje em dia, você tem um smartphone graças a esse tipo de tecnologia. Vários desses circuitos integrados em uma única placa. Então, hoje, né, a gente tem placas minúsculas de Arduino, placas, né, bem menores graças aos circuitos integrados, graças a essa tecnologia de alinhar todos os circuitos em uma única plaquinha. E a sexta geração a gente tem os supercondutores, né, que é, além dos supercondutores, né, que são uma forma da evolução de como tratar informação dentro de uma placa, dentro de um circuito, a gente também tem a parte de inteligência artificial, né? A parte de internet móvel muito veloz, né? Com 4G e hoje até com 5G. Então a sexta geração ela já parte do princípio de a máquina já poder fazer cálculos mais audaciosos, ela pode fazer coisas além do que a gente teria anos atrás, né? Então, com a inteligência artificial hoje, a gente tem suporte e ajuda em bancos, né? A gente tem o Bradesco, que tem a inteligência artificial do Bradesco. A gente tem hoje com a Tesla, né? Que é uma empresa, aí a gente tem até carros andando sozinhos, apenas com a inteligência artificial, sensores. Então, a sexta geração ela cai nessa parte de inteligência artificial, o uso de supercondutores para a transmissão da informação, ok? Então essa aí foi as 6 gerações que a gente conversou de evolução dos computadores. E aí agora, sabendo um pouquinho mais da história e da evolução dos computadores, a gente pode vir, né, agora a saber o que faz, né, tudo isso funcionar bonitinho. Então o que faz, o que garante que tudo isso dê certo? São os 3 pontos. Peopleware, o hardware e o software. Então vamos lá, vamos primeiro falar, vamos entender o que é Peopleware. Peopleware é todo usuário do computador, ou seja, eu e você. Se você está vendo essa videoaula, parabéns, você é um Peopleware, né? Você é uma pessoa que está utilizando da tecnologia para benefício próprio. Então você está usando e praticamente todo mundo é um Peopleware hoje em dia. Não existe um lugar que você vá que não tem uma máquina, né? Que não tem algum dispositivo eletrônico. Não existe isso mais. Você vai no mercado, você vai no caixa eletrônico, você vai pagar uma conta no cinema, usei o cartão de crédito, usou a maquininha, é um Peopleware. Hoje em dia, todo mundo, até a nossa tia lá, é uma Peopleware, né, que está no Facebook toda hora. Ela é uma Peopleware. E o que vem a ser software, né? Software é toda a parte lógica do computador, ou seja, são os programas, os softwares aplicativos. O Windows é um software, o Android é um software,
Os softwares aplicativos que rodam dentro, como o Snapchat, o WhatsApp, são softwares, então é toda aquela parte lógica, ou seja, que precisa de um ser humano para desenvolver em linhas de código e que a gente tem posteriormente o uso. Então, tudo aquilo que a gente não pode tocar dentro da tecnologia da informação são considerados softwares, é toda a parte lógica, né? São os programas, ok? E aí são exemplos de software, o Windows, como eu falei, o Word, né, um processador de texto, que a gente vai conversar bastante, e o Google Search, né, o Google, quando a gente faz pesquisa, ele é um software, tá? Ele é um software web, né, ele foi desenvolvido para o web, mas ele não deixa de ser um software, ele não deixa de ser a parte lógica de um sistema computacional. E o que vem a ser hardware? Hardware é diferente do software, não é a parte lógica, é toda a parte física de um computador, ou seja, tudo aquilo que a gente pode tocar, né? Um mouse é um hardware, um notebook é um hardware, uma câmera, né, que está me filmando nesse momento é um dispositivo de hardware, um HD, aí a gente está entrando mais fundo dentro de um computador. Um HD, um dispositivo que é de armazenamento, uma memória, um processador, uma placa, um monitor. Então tudo aquilo que a gente pode tocar são considerados dispositivos de hardware, né? Então aí são exemplos de hardware. O teclado que a gente usa, né, utiliza para entrar com dados dentro do computador, a memória RAM e o HD. E aí, dentro de hardware, a gente pode entrar aí mais a fundo dentro do que existe no hardware, ou seja, o que tem dentro de um computador, o que faz ele funcionar. Então o computador, lembra que a gente falou de circuitos integrados, microprocessadores, transistores. Tudo isso aí tem no computador, tem uma placa até hoje, tá? Então a gente tem circuitos integrados dentro de uma placa-mãe, como eu falei para vocês, é VLSI agora, né? Os circuitos estão menores com várias funções, então por isso que a gente pode ter placas desse tamanho, desse ou até do tamanho de um celular, tá? Então a gente precisa do quê? De uma placa-mãe, é onde a gente vai acoplar os outros componentes de hardware, como processador, tá? O processador, ele é o responsável, ele é o cérebro, ele é que faz todos os cálculos. Você digitou alguma coisa no Word, ele que faz esse cálculo, ele transforma binário em a sua linguagem que você conhece, tá? Então o processador tem essa função, o processador é acoplado na placa-mãe. Memória RAM, né, aquela memória de momento. O que é a memória RAM? A memória RAM é o seguinte, quando você abre um programinha, essa memória é jogada na memória RAM, tá? Então, por exemplo, abrir um navegador, abrir um jogo, você está consumindo a memória RAM. Quando você abre um software, você está consumindo a sua memória RAM. Agora, por exemplo, quando você salva algo, por exemplo, terminei o meu trabalho de tese, de TCC, você salva esse arquivo, ele vai parar no seu HD, tá? Então é outro tipo de memória, mas o HD também é um componente de hardware. E a fonte de alimentação, né, trabalhando numa lógica desktop, a fonte é o que vai alimentar a placa-mãe, vai alimentar o processador para que todo componente de hardware ali funcione adequadamente, ok? E o gabinete, que é a parte mais de segurança, ou seja, se a gente tem todos esses componentes de hardware, a gente precisa do quê? A gente precisa de algum lugar para guardá-los com segurança, para que não haja problemas de danificação com os equipamentos, ok? E aí tem uma foto da parte de frente, de trás, existem inúmeros modelos de gabinete no mercado hoje em dia, tá? E o que vem a ser periférico? São todos aqueles dispositivos que auxiliam o ser humano no manuseio homem-máquina, né? Então, um mouse é um periférico, né? Um teclado é um periférico, um monitor é um periférico. Então, como a gente falou que o processador ele tem essa capacidade de fazer cálculos binários, fazer cálculos no computador como um geral, ele precisa mandar uma informação que o ser humano entenda, né? Não pode ser uma informação de linguagem de máquina, por exemplo. Então, a gente precisa do quê? De um periférico de saída que a gente vai conversar daqui a pouco. A gente precisa de algo que auxilie o ser humano, homem-máquina, que auxilie a nossa entrada de dados no computador e a saída desses dados para a gente, tá? Então, são os periféricos que são responsáveis por isso, tá? Então, são exemplos de periférico. O mouse, as impressoras, a gente vai conversar sobre isso, e os monitores. E aí os periféricos são divididos em 3 partes, entrada, saída e híbridos. Então a gente vai começar primeiro falando sobre os periféricos de entrada, que é o mouse.
Por que periférico de entrada, Eric? Por quê? Porque a gente vai entrar com uma informação dentro do computador. Quando a gente utiliza o mouse, a gente está mexendo no mouse, o computador ele recebe uma informação, processa e joga para o computador. Então, quando a gente faz esse movimento, é uma informação que está indo para o computador, concorda? Então, esse tipo de periférico, quando a gente envia informação para o computador, são conhecidos como periféricos de entrada, tá? O teclado é um periférico de entrada, assim como o mouse. Por quê? Quando a gente digita, por exemplo, digita o meu nome, Eric, E-R-I-K, o que acontece? Eu estou mandando uma informação para dentro do computador, na qual vai ser decodificada e depois, posteriormente, vai haver uma saída, né, dessa informação, que é Eric na tela. Mas, por enquanto, o teclado só está mandando informação. Então, por isso que ele é um dispositivo de entrada, um dispositivo de entrada de informação. O microfone também é um dispositivo de entrada de informação. Então, por exemplo, estou fazendo essa videoaula agora, a máquina, né, a câmera está capturando o áudio, né, e enviando para a memória do dispositivo. Então, eu estou entrando com dados, né? Só que a diferença é que não é textual, né? Não é por teclado, não é via letras e números, é via voz, mas é um tipo de entrada de dados para dentro do computador. Então, o microfone também é considerado um dispositivo de entrada. Os periféricos de saída. Então, os periféricos de saída, diferentes do de entrada, é o que o computador vai mandar para a gente. Então, é o que sai do computador para nós. Tá? Então, a impressora, somente a impressora, aquela impressora que a gente tem que só faz a impressão, que não é multifuncional, ela é considerada um periférico de saída. Por quê? Porque, por exemplo, digitei meu nome, Eric da Silva Santos. Mando imprimir. O computador processa a informação e ele vai ter uma saída dessa informação. E essa saída vai ser por meio do quê? Se eu faço uma impressão, vai ser por meio de uma impressora. Então, a impressora é considerada um periférico de saída, ou seja, saída de informações. É aquilo que está no computador e sai dele. Assim como o fone de ouvido, né? Só que via áudio. Então, quando a gente assiste um vídeo no YouTube ou escuta uma música, a gente está tendo a saída, um periférico de saída, escutando a música. E o monitor, assim como a impressora, quando a gente digita, né, a diferença da impressora para o monitor é que o monitor ele é em tempo real, né? Então a gente está digitando e já está aparecendo lá. Mas o computador faz a mesma coisa, tem a entrada do teclado, ele processa e tem a saída do monitor. Então o monitor é considerado um periférico de saída. E a gente tem os periféricos híbridos, que são os que fazem as duas coisas, né? Os que fazem as duas coisas, como o pendrive. O pendrive é tanto um dispositivo de entrada quanto um de saída, porque você tanto pode salvar um arquivo dentro do pendrive quanto pegá-lo, né? Quanto você salvou um arquivo, fez a cópia e manda para outro pendrive. Então, ele é um dispositivo híbrido por isso. Você pode tanto salvar como exportar coisas do pendrive. Impressoras multifuncionais também são consideradas híbridas, porque você tanto pode imprimir arquivos, né, como a gente conversou nas impressoras, quanto também digitalizar arquivos. Então, quando eu digitalizo um arquivo e envio para o computador em PDF, ou seja, qualquer tipo de extensão, eu estou fazendo a entrada de dados, né, no computador, né? Então, ele é um híbrido, ou seja, eu posso tanto fazer a impressão, né, eu tanto posso fazer a impressão desse arquivo, a saída dessa informação, quanto a entrada. Eu posso digitalizar uma folha e o arquivo entrar como informação para dentro do computador digitalizado, né? E o headset, que é um dispositivo híbrido também, porque tanto a gente pode escutar o áudio quanto falar ao mesmo tempo, né? É utilizado muito esse tipo de headset em videochamadas, videoconferências, que a gente tem que ouvir a pessoa, né? E falar ao mesmo tempo, né? Uma comunicação. Então, ele é um dispositivo híbrido por isso. A gente pode tanto ter uma entrada de informação quanto uma saída de informação, ok? E aqui a gente vai falar de armazenamentos, tá? É a última parte aí dos conceitos, que são todos aqueles dispositivos onde a gente pode salvar as coisas. São pendrives, a gente pode salvar arquivo, HD, SSDs, que é uma tecnologia mais avançada do HD, cartões de memória, que geralmente são de celulares, e hoje em dia a gente tem a nuvem aí, que é o Dropbox, OneDrive, Google Drive, onde a gente pode salvar os nossos arquivos na nuvem e através de uma conta por e-mail da provedora, seja do Google, seja da Microsoft ou do Dropbox, você consegue acessar seus arquivos de onde quer que eles estejam. Então, terminamos aqui a nossa unidade, né? Nos vemos nas demais aí, nas próximas 15 unidades aí, nos vemos lá. Eu aguardo a sua presença ansiosamente. Até mais.